Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre o povo judeu, o povo da promessa. A quem interessar é convidado a meditar comigo sobre a missão de Deus para o povo judeu. Mas vemos que o povo fracassaram. Mas Deus prometeu a Abraão, e o que Deus promete, ele cumpre. No livro do Êxodo, capítulo 20, o verso 6 diz: Faço misericórdia em milhares de anos. Aliás, faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está também escrito em Deuteronômio, capítulo 7, o verso 9 diz: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Em outras palavras, vemos o que Deus está dizendo aqui sobre a promessa. Deus chama Abraão em Gênesis 12 e faz promessa para ele. Quando está escrito lá, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Deus estava prometendo. Abraão simplesmente aplicou o seu coração em obedecer a Deus. Ele saiu, segundo a palavra de Deus. Ele não tinha nas suas mãos nenhuma bússola, mas ele foi segundo a palavra de Deus. Se formos analisar pela Bíblia Sagrada, Deus prometeu a Abraão muitas coisas, que ele seria pai de uma grande nação. O cumprimento ainda não aconteceu. Abraão morreu sem ver a promessa, mas quem prometeu é fiel. Aquele que prometeu, ele vai cumprir certamente. Já está escrito na palavra da profecia aqui: farei misericórdia até 1000 gerações. Vemos que Abraão, há 4000 anos atrás, estava neste mundo. O seu tempo de vida foi 175 anos. Ele morreu sem ver o cumprimento total da promessa de Deus. Mas aquele que prometeu é fiel em cumprir. Em toda a Escritura Sagrada, Deus tem falado a Abraão que iria abençoá-lo. E a bênção de Abraão seria perpetuada na 4ª geração. Abraão recebeu de Deus a promessa de um filho que herdaria toda a sua riqueza, a sua posteridade. Sara quis ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Mas no tempo certo, a promessa de Deus chegou para Abraão. Nasceu Isaque. Isaque seria o herdeiro de Abraão. Isaque também não viu na totalidade a promessa se cumprir. Isaque, então, abençoou os seus 2 filhos e um dos 2 alcançou a bênção primeiro. A bênção de Isaque seria para Esaú, mas Jacó conquistou no lugar de Esaú a bênção, porque Esaú vendeu a sua primogenitura por causa da fome. O que o ser humano não faz quando está com fome? Ele vendeu. Ele passou a bênção do seu pai para Jacó. Jacó então alcançou a bênção de seu pai.
ele seria próspero. E vemos na vida de Jacó os altos e baixos em sua vida. Houve momento em que ele se meteu em apertos, em apuros, com medo do seu irmão, mas ele colocou o seu coração em obedecer a Deus. Em uma determinada ocasião, ele pegou uma pedra para dormir, a pedra como um travesseiro, e ele teve sonhos ali. Ele viu ali anjos descendo numa escada, subindo e descendo. E ele colocou um nome ali naquele lugar, chamado Peniel. Mas Jacó, ele enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. Em uma certa ocasião, ele estava no vale de Jaboque e se apresentou um anjo de Deus, só que o anjo não permitiu ele saber ou conhecer. E ele, certamente, sem saber se era amigo ou inimigo, lhe travou uma luta, uma batalha com esse anjo. Mas em um determinado momento, ele descobriu que esse anjo era da parte de Deus. Em outras palavras, seria o próprio Jesus Cristo teofanizado. E quando ele percebe que era de Deus, aí que ele abraçou esse anjo e não deixou o anjo sair sem que o anjo lhe abençoasse. Jesus Cristo deixou Jacó vencê-lo. No fim da luta, ele disse: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Jesus Cristo, certamente teofanizado, disse: a partir de hoje, não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste e ganhaste. Parece brincadeira, mas um trocadilho. Deus é poderoso, tremendo, em força, em poder. Jamais um ser humano pode ganhar de Deus, mas quando Deus percebe que o ser humano está lutando por uma boa causa, Deus deixa ganhar ou permite o ser humano ganhar. E ele saiu dali mancando, mas vitorioso, abençoado. Como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Esta foi a palavra do anjo do Senhor, que em outras palavras era o próprio Senhor Jesus Cristo. Jacó então foi abençoado por Deus. Ele teve 12 filhos, que seriam a representação de todo o povo judeu. Povo sofrido, mas vitoriosos. Quais são os filhos de Jacó? Rúben, Levi, Simeão, Isacar, Zebulon, Manassés, Dan, Naftali, Efraim, Judá, Asser e José. São os filhos de Jacó. A história dos filhos de Jacó é linda, mas tem os seus altos e baixos. Vender o seu irmão por 20 moedas de prata. Mas lá no final, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas lá no fim da história deles, José estava entronizado no Egito, governador do Egito, estabilizado no trono, e houve uma fome terrível, e a sua família foram buscar alimentos, e José então recepcionou eles. E teve um determinado momento que José se revelou aos seus irmãos. Eles se prostraram. Lembra do sonho que José contou a eles? E outro sonho que ele contou também, que o sol e a lua se inclinavam para ele.
ali estava sendo o cumprimento do sonho de José. José então se revelou aos seus irmãos. Isso acontecerá também no fim dos tempos. Jesus Cristo veio para o povo judeu. Nasceu lá. O povo judeu são irmãos do Senhor Jesus Cristo, mas os seus irmãos o rejeitaram, o venderam, não por 20 moedas, mas por 30 moedas de prata. O crucificaram, junto com os romanos, o mataram. É cumprimento das Escrituras quando diz: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas esta é outra mensagem. Eu quero falar sobre judeus, sobre os seus altos e baixos. Abraão, o pai da nação judaica. Abraão, na realidade, não era judeu. Abraão era hebreu. Mas Deus prometeu abençoá-los através de Isaque e através de Jacó, seu neto. A bênção de Deus iria iria se prolongar através dos seus bisnetos, os 11 bisnetos de Abraão. Esses 11 bisnetos de Abraão já está representado no Apocalipse. Bem acima de cada porta dos céus está o nome de cada um dos filhos de Jacó. Isso no futuro vai se revelar para o mundo. Mas olha o que vemos. Abraão é chamado por Deus, e Deus lhes fez promessa, mas não cumpriu toda a promessa que fez para Abraão. E quando será o seu cumprimento? Vemos que para o povo judeu, os reis, os juízes, os sacerdotes e os profetas pregaram para eles. E qual foi o evangelho que foi pregado ao povo judeu? O evangelho do reino. Sempre foi a vontade de Deus estabelecer o reino na terra. Mas o reino não foi estabelecido no tempo de Abraão, nem no tempo de Isaque, nem no tempo de Jacó, e nem no tempo dos filhos de Jacó. Jesus Cristo, o Messias prometido, quando estava aqui, os discípulos estavam querendo saber o porquê ele estava aqui, e alguém lhes fez a seguinte pergunta: tu vai restabelecer o reino a Israel? Em que tempo vai ser? E Jesus Cristo disse: sobre os tempos e as estações, o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o tempo do reino messiânico vai chegar no fim dos tempos, depois dos 7 dias, em outras palavras, dos 7 anos, os últimos 7 anos, que é chamado na Bíblia Sagrada de angústia de Jacó, da tribulação ou grande tribulação. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele veio exclusivamente ao povo judeu e ele estava pregando no seu tempo o evangelho do reino, falando sobre o reino messiânico. Em Mateus capítulo 5, em um versículo ali, Jesus disse: os mansos herdarão a terra.
Quem seriam os mansos dessa profecia? Os judeus. Está escrito na Bíblia Sagrada, na profecia bíblica, que os judeus serão postos neste mundo por cabeça e não por cauda. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus estabelecer o milênio na Terra. Mas até este dia chegar, muitos protocolos, muitas profecias bíblicas irão acontecer ainda. Note uma coisa, no Velho Testamento, juízes, profetas, reis e sacerdotes foram usados de várias maneiras para transmitir o Evangelho, mas não o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o reino milenial, que seria para o povo judeu. Mas quando Jesus estava aqui, eles o rejeitaram. Entregaram o Senhor Jesus Cristo à corte romana e eles o mataram. Quando Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, tetelestai, que significa está consumado, houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus Cristo morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, e no momento da sua ressurreição abriu-se a porta da graça, o tempo do Novo Testamento, o tempo do Evangelho da graça. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele estava pregando o Evangelho do Reino. Só depois da morte de Jesus Cristo, o Evangelho da graça começou a ser pregado. O Evangelho da graça não é para judeus, é para gentios, porque do povo gentil e do povo judeu iria ser escolhido outro povo, que em outras palavras seriam chamados de a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo recebeu um novo alimento. Qual alimento? O Evangelho da graça. Graça é favor imerecido. Esse favor foi revelado para a igreja. É claro que em todo o tempo do Velho Testamento tinha a graça de Deus, só que era manifestado para eles a lei. E na lei era olho por olho e dente por dente. A graça é o favor imerecido que veio por Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou trazendo a graça, trazendo o favor que nenhum ser humano merece. A igreja entrou no cenário profético da Bíblia Sagrada. Ao longo de 2000 anos a igreja está aí. O tempo da graça está findando, a igreja será arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, entrará no mundo o anticristo e o falso profeta. Durante 7 anos estarão aqui atropelando, vilipendiando a humanidade. É o tempo de açoite da terra. 21 juízos acontecerá dentro de 7 anos. A Bíblia diz que para a igreja não tem condenação, Romanos 8. A Bíblia diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, Apocalipse 5 e 10. Depois da grande tribulação,
acontecerá o que está no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 29, 30 e 31. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As potências dos céus serão abaladas, então verão aparecer no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é para judeu. A primeira vinda foi exclusivamente para judeu. A igreja não existia. A igreja existia, sim, mas na presciência de Deus, ela não tinha sido ainda inaugurada. A igreja foi inaugurada depois que o Senhor Jesus foi para a glória, 50 dias depois, quando o Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja de Jesus Cristo. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo voltará a tratar novamente com o povo judeu, e por causa da desobediência do povo judeu, eles entrarão em um tempo de angústia, angústia para Jacó, 7 anos de angústia, de 7 anos de dor, de perseguição. Mas no final dos 7 anos, a terça parte dos judeus fugitivos, exilados, Jesus Cristo virá para socorrê-los. Acredito que, especialmente em um dia de Yom Kippur, a festa do perdão, porque na profecia diz que eles vão ser perdoados por Jesus Cristo. Isso vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação. Jesus virá para cumprir vários protocolos, e entre eles, cumprir a promessa que fez para Abraão. Abraão, enquanto estava vivo, não viu as promessas se cumprir, mas no final da grande tribulação, no estabelecimento do milênio, Abraão, diante da imprensa mundial, certamente vai receber a posse não só de Israel, mas de todas as nações da terra. Porque a Bíblia diz que ele, em Abraão, o mundo inteiro seria abençoado. Jesus Cristo, no seu governo, no milênio, vai colocar Abraão como homem respeitado sobre toda a face da terra. Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. A Bíblia diz que o mundo inteiro formará caravanas para ir para Israel e vão dizer aos judeus: queremos ficar convosco porque Deus está convosco. Nesse tempo, Jesus Cristo estará sentado no trono de sua glória, que é o trono de Davi, restaurado e sobre o domínio de toda a face da terra. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Deus, que fez a promessa para Abraão, vai cumprir toda a promessa que fez para Abraão, Isaque e Jacó no milênio. Que a graça e a paz continue sobre todos vocês. Deus os abençoe.